a gente conversa com o líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho. Senador, bem-vindo, bom dia. Sempre muito bom conversar com o senhor, ainda mais num momento como esse. Bom dia a todos. Estamos à disposição aqui no Senado. Valeu, senador. Como que está a situação de momento? Como foi a decisão da oposição de obstruir os trabalhos na Câmara, no Senado, ali no Congresso Nacional? Qual o objetivo? Bom, primeiro é importante colocar que não é confortável para ninguém o que está acontecendo. Há quase, hoje, 16 dias, eu acredito que nós não temos interlocução, não temos diálogo com o presidente do Congresso Nacional. E isso, por si só, é absolutamente fora do padrão. Nós estamos passando por um momento muito delicado na vida pública, do país como um todo. As prisões que ocorreram, tanto a tornozeleira que foi colocada no senador Marcos Duval, na volta que ele faz dos Estados Unidos, sobre a alegação de que ele poderia fugir, o que é absolutamente irracional. Se ele quisesse fugir, teria ficado nos Estados Unidos, ou seja, essa tornozeleira me parece muito mais uma tentativa de intimidar o senador do que uma ação técnica, do ponto de vista judicial, se bloquear salários, crédito, quer dizer, impedir a sobrevivência do senador. Então, nós acreditamos que essas medidas impedem o funcionamento do mandato pleno do senador, e dentro do que preceitua a Constituição brasileira, no seu artigo 53, é importante que o plenário do Senado convalide essas medidas excepcionais que o ministro Alexandre de Moraes impõe a um senador da República. A prisão domiciliar do presidente Bolsonaro, para nós, é absolutamente despropositada. Ela é mais uma ação que é feita no sentido de calar, de emudecer, de impedir a manifestação da maior liderança da direita no Brasil. E isso é absolutamente antidemocrático, na nossa opinião, ultrapassa os cânones judiciais. Então, cada vez mais urgente a necessidade de votarmos a anistia, até porque nós sabemos ou fomos informados pela imprensa que esse projeto não é pautado por pressão de membros do Supremo Tribunal Federal. Então, se isso de fato ocorre, e os presidentes das duas casas, da Câmara e do Senado, aceitam esse tipo de pressão, está caracterizado a invasão de competência de uma forma absolutamente descabida de um poder sobre um outro poder. O judiciário tutelar presidentes de Congresso Nacional e presidente de Câmara dos Deputados desta forma, impedindo a livre manifestação dos seus representantes, é um golpe, é um ataque à democracia brasileira. Então, a anistia ser votada para nós é um condicionamento importante. O outro aspecto é o fim do foro privilegiado. O foro, quando foi criado na Constituição e nas constituições anteriores a 88, foi no sentido de proteger o mandato para que o parlamentar pudesse exercê-lo na sua plenitude, sem o risco, sem o perigo de ser adomestado por posições em que criticasse o poder de ocasião. Porque o parlamentar deve fazer a crítica, deve fazer a fiscalização da correta aplicação dos recursos públicos, tem que falar com altivez, tem que representar, de fato, aqueles que lhe outorgaram a confiança do voto popular. Então, essa blindagem que é o foro especial, o foro diferenciado ou foro privilegiado, permitia, na intenção dos legisladores, essa condição aos parlamentares. Mas hoje tornou-se uma arma, eu diria, de tutela também do parlamento por parte do judiciário. Nós assistimos de uma forma cada vez mais explícita, se perdeu o pudor, declarações, informações e notícias dando conta de que dezenas de inquéritos correm em segredo de justiça no Supremo Tribunal Federal contra parlamentares, e isso seria uma condição ou um condicionante para impedir que determinados processos possam tramitar dentro do Congresso Nacional
que de alguma maneira reequilibre a relação entre os poderes. Então, basicamente, nós estamos, desde ontem, obstruindo os trabalhos nas duas casas e ocupamos as mesas diretivas, tanto do Senado da República como da Câmara dos Deputados, para que os presidentes das casas sentem com a oposição, né, recepcionem as nossas pautas e as coloquem em votação. Isso não significa que elas serão vitoriosas, significa que elas serão discutidas e votadas. E cada parlamentar poderá, de forma absolutamente transparente, por exemplo, ser contra a anistia. Ele que vai explicar ao seu eleitorado por que ele, sendo de esquerda, por exemplo, votou contra a anistia quando ele foi beneficiado por uma anistia em 1979 por crime de morte, de roubo a banco, né, de luta armada, né, de violência, né, porque o Brasil entendeu naquela oportunidade que precisava se reconciliar para se debruçar sobre os problemas que afligem o território brasileiro, acabar com essa divisão entre nós e eles. Então, a esquerda que vote contra e vai explicar ao seu eleitor porque continua querendo dividir o país, porque tem ódio no coração, porque o presidente hoje, o Lula, não tem estatura para conduzir um processo de pacificação, e o Brasil tem mais de 40 anistias na sua história, é um país que tem essa característica de ser um país que trabalha a mediação, a reconciliação, e hoje nós temos aí, presidindo o país, alguém que não tem condição de presidir esse processo. Então nós estamos em obstrução até que os presidentes das duas casas sentem-se com a oposição e definem de que forma essas pautas vão tramitar nos dois colegiados. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.